Iniciamos mais um programa da TV Web Luz para o Despertar do Espírito e hoje como convidado temos José Roberto Godoy. Tudo bem, José? Seja bem-vindo à TV Web Luz. Muito obrigado pela recepção, boa noite a todos. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. José Roberto, ele é instrutor do curso de Educação Mediúnica e responsável pelo grupo Samaritano, que é voltado para a cura de passes, não é isso? E o nosso tema hoje é passe. José, o que é o passe, como que ele funciona e como que ele é aplicado? Bem, o passe espírita, na verdade, é uma transferência de energias. É uma transfusão de energia que parte do médium treinado e dedicado aos estudos da doutrina para buscar o seu equilíbrio e transferir energias para aquele que está tomando o passe, ou seja, submetendo-se ao passe. Na verdade, é uma transferência energética. Há diferentes tipos de passe? Sim. Dentro da doutrina, baseado na Federação Espírita de São Paulo, você tem uma padronização de passes, que é um produto de um estudo de Edgar Armon, onde passes são padronizados com o objetivo de não ter diferenças de aplicação e de aplicadores, ou seja, os médiums que se dedicam a essa aplicação são padronizados nas suas movimentações e no tempo em que cada passe é aplicado, para não gerar expectativas diferentes no instrumento que seríamos nós, médiums, aplicadores desses passes. Desta forma, para quem entra numa câmara de passe pela primeira vez, não se sente surpreendido pelas diferenças entre o aplicador A ou B, ou diferentes formas de se aplicar o passe. Esse é o principal objetivo da padronização. Do passe. Isso. E me diz uma coisa, quem pode aplicar esse passe? Olha, existem cursos dentro das casas espíritas na formação desse aplicador de passes. São cursos rápidos de 3 meses ou cursos anuais, dependendo do passe em que essa pessoa vai fazer parte, vai ser aplicador desses passes. Exige um estudo profundo, porque devemos compreender que nós somos apenas instrumentos e que deveremos fazer tal qual a doutrina nos ensina. Como existe uma variação em torno de 10 tipos de passes, para cada um deles existe um curso que o define bem e treina bem aquele médium que se apresenta para a aplicação desses passes. Então, existe uma grande diferença entre um passe e outro. Ou seja, para dar passe eu não preciso ter uma mediunidade? Ou precisa ter essa mediunidade? Não há necessidade? Não. Aliás, médiums somos todos nós, Elisângela. Médium é um instrumento que é um ser que vai servir de instrumento para ligar os dois planos, o plano material e o plano espiritual. É necessário, sim, compreender o que é a doutrina espírita. Conhecendo essa codificação, os livros que nos ensinam, os cursos, você pode ser um aplicador de passes sem ter um mecanismo mediúnico aflorado. Exemplo, você não precisa ter a clarividência, enxergar espíritos, ou a clareaudiência, escutar, ouvir espíritos. Você precisa sim conhecer a doutrina. E em conhecendo a doutrina, você se coloca dentro da orientação, o que significa o plano espiritual e o plano material, e como se processa essas transfusões de energia. É muito complexo e científico. No livro Nos Domínios da Mediunidade, num capítulo que fala especificamente sobre passes, ali está uma definição que merece um estudo profundo, porque nos diz que o passe é uma transfusão de energia que ocorre a nível celular. Especificamente, ela atinge a níveis subatômicos, vai mais profundo do que os prótons e os nêutrons de um átomo, e ali se processa energias. Se fôssemos nos aprofundar nisso, nós chegaríamos até a teoria das supercordas, cuja ciência de hoje discute bem na física quântica.
esmiuçando detalhes que só mediante a esses recursos é que nós podemos compreender bem. Mas o importante é que nesse capítulo ele nos ensina que a mente reanimada reergue as microvidas que a servem a mente no templo do corpo, efetivando verdadeiras reconstruções celulares. As nossas doenças são desencadeadas por mau comportamento das reproduções celulares do nosso organismo. E as doenças surgem desta forma. Se o passe tem esse poder de interferir magneticamente ou através de energias espirituais no sincronismo das reproduções celulares, você imagina o que acontece em nosso organismo quando somos submetidos a passes, a imposições de mãos de pessoas preparadas e conhecedoras do que estão fazendo. Ela muda em seu organismo as energias vibracionais, transferindo por sua vontade esse poder energético, essas frequências, essas ondas invisíveis que pulsam em diapasões de acordo com a vontade e a consciência do passista. Aí ancorando sim naquele mais necessitado e sem as orientações que esse passista obteve, aí sim se processa por energias vibracionais as alterações a níveis subatômicos no nosso organismo. É bastante profundo e caberia, complexo. Mas como é bem objetivo, acho que vamos parar por aqui. Eu pergunto, o passista, para poder dar passe, existe uma questão moral, é importante? E qual que é o comportamento da pessoa que vai tomar o passe no momento que ele... Você citou a câmara de passe, não é isso? É onde se dá o passe. Como que ele deve se comportar no momento que ele entra nessa câmara de passe? E a moral do passista é importante? Elisângela, muito importante. São duas frentes, aquele que vai receber e aquele que vai aplicar. Vamos começar com aquele que tem a responsabilidade da ação, que é o passista, que é o médium. Esse deve se preparar profundamente, a começar pelo momento que ele desperta naquele dia, agradecendo ao Pai Criador por mais um dia de vida, a sua tolerância, para que ele possa, em agradecendo a oportunidade de vida, vibrar positivamente no seu comportamento daquele dia, a sua alimentação, os seus atos deslocados, a sua paciência, a sua moderação, o seu trato com todos aqueles obstáculos que surgem a nós e a todas as pessoas, normalmente, é aquele que nos provoca, é o teste da paciência, da moderação, do amor, da fraternidade. É como você atua no seu dia a dia. Quando atacado, você revida o ataque ou ignora esse ataque, mantendo-se em condições de vibrações adequadas, você se sente feliz. Esse preparo todo é obrigação do passista, instrumento de transferência de energias, porque nós só podemos dar aquilo que nós possuímos. E se não estamos equilibrados, nós não podemos transferir o passe espírita. E aquele que vai receber, normalmente nas casas espíritas, chega-se 10, 15 minutinhos antes e entra-se numa sala onde todos são orientados a fazer silêncio, onde um dos médiuns, aquele que recebe os assistidos, prepara uma oração, existe um fundo musical. Tudo isso não é por acaso. Isto tem o objetivo de pôr um padrão de vibração dos pensamentos e dos sentimentos daqueles que lá estão. E desta forma, ficam suscetíveis a receber essa transferência de energias no diapasão preparado pela leitura que foi pré-escolhida, para que os pensamentos e os sentimentos deixem espaço receptivo para que o assistido possa receber e sair de lá realmente confortado e tendo os seus anseios atingidos. A espiritualidade, qual que é o envolvimento da espiritualidade nesse momento? Ok. Sem esses amigos espirituais, não seríamos nada, porque nós humanos somos muito pequenos ainda. As mazelas que nós construímos em vidas passadas nos acompanham ainda nesta vida, pois estamos num planeta de provas e de expiações,
Ou seja, temos muito a caminhar, mas demonstrando a vontade para a espiritualidade, dizendo do coração para essa espiritualidade que você tem fé inabalável no poder do plano espiritual, que você se submete às suas ações, desde que estejam dentro da doutrina espírita. É o teu racional unido ao teu emocional, passando pelo crivo destas duas forças, mental e sentimental, o crivo da razão na ação desses amigos espirituais. E estando essa ação dentro do que nos ensina a doutrina, nós aplicamos como um canal, como um instrumento, a transmissão do que ouvimos, sentimos, percebemos, vemos, cada um, ou seja, cada médium, utilizando os mecanismos mediúnicos que lhes são favoráveis por adaptação orgânica, pura e simplesmente. Não existe fenomenologia, não existe mágica, não existe aparecimentos, né? Sobrenatural. É tudo natural, é tudo conhecimento das ciências que ainda nos são desconhecidas, e são muitas. José, pode falar para a gente quem que pode tomar esse passe? Perdão. É uma pessoa doente, com câncer, está buscando a cura, deixar de fumar, está com dor de cabeça, que tem algum problema pessoal. Quem pode tomar esse passe? Muito boa pergunta. Poderíamos até nos aprofundar bastante, porque os exemplos nesses 22 anos nos ensinou muito. Sempre fui muito cético em relação ao espiritismo, à doutrina, à religião. Mas a compreensão da religião, que é religar a Deus, a estimular esta fé que nos aproxima de algo grandioso, que nos cria e que nos possibilita o dia a dia para refletir, aprender e evoluir moralmente e intelectualmente, nós vamos quase que mergulhando num mundo que não tem volta. E vamos compreendendo quando se apresenta para tomar passe enfermos, necessitados, e a gente vendo aquele sofrimento, e ao impor as nossas mãos com o firme propósito de levar o lenitivo àquele ser, levar aquilo que te fez bem, que teve efeitos em você próprio, quando das suas pesquisas, quando da tua formação, e você impõe as tuas mãos, relembrando-se até do que disse Jesus aos seus discípulos na beira da praia, né? Essa paisagem maravilhosa que os filmes nos mostram, dizendo aos seus discípulos: ide ao mundo, divulgai a doutrina, impõe as tuas mãos para curar os enfermos e expulsai os espíritos menos favorecidos. Quis dizer Jesus, em dizendo aos seus discípulos que todos nós, descendentes deles, somos também capazes de impor a nossa mão para curar. Aquele necessitado pode tomar o passe desde que passado por uma entrevista pelo DEPOI, o Departamento de Orientação e Encaminhamento das Casas Espíritas, porque essas entrevistas são feitas com pessoas treinadas por cursos, por experiências, e tem o plano espiritual à sua retaguarda, que lhe orienta qual é o tipo de passe, qual é a orientação que ele deve passar, e em tomando e em submetendo-se a esses passes indicados pela espiritualidade junto ao entrevistador, essas pessoas têm reorganizada os seus órgãos, as suas células, as suas energias, e o padrão moral daquele médium que aplica este passe tem que ser à altura do que se deseja, pois senão a espiritualidade ri da ação daquele que, sem o padrão moral para compreender o que está fazendo, deseja algo que nem a ele próprio é realizado. A espiritualidade se vale disso e pode, ao invés de sanear, pode confundir ainda mais. Em resumo, todos aqueles que têm necessidade, aqueles que estão com a vida meio atrapalhada, que estão passando por momentos difíceis, doenças, desequilíbrios, falta de emprego, desarmonia, nervosismo, depressão, angústia, mágoa, rancores,
todos estes, quando chegam a este nível de vida, estão em desarmonia espiritual. Precisa de um auxílio, e o passe faz exatamente isso. Pelo poder magnético, expulsa as energias menos felizes e reorganiza novas energias no teu padrão vibracional. E isso é fundamental para que a nossa vida esteja em equilíbrio. Quanto tempo, se uma pessoa for procurar uma casa espírita, o DEPOI, que é o Departamento de Orientação Espiritual, em depressão, por quanto tempo ela vai seguir fazendo esse tratamento de passe? Existe um tempo determinado, é só uma vez, ou todos os dias ela tem que ir para se tratar? Ótima pergunta. Não existe, para cada tipo de orientação de passes, existe um padrão pré-definido. Em tese, e a maioria deles, são de 4 semanas passando por esse tratamento. Em alguns casos, existe até 6 ou 8 semanas, podendo se repetir por mais outras 4 ou 6 semanas. Na doutrina espírita, os livros nos ensinam que devem seguir até 10 assistências. Se houver resposta dentro dessas 10 assistências, devemos sim recepcionar e bem recepcionar o assistido e tratar dele indefinidamente, até que a recuperação se faça presente. Em 10 assistências, se perceber-se que não há o investimento do assistido, a credulidade do assistido, a fé inabalável no que se propõe, não devemos insistir, devemos aceitar a condição de que a cada um sempre lhe é dado segundo as suas obras. Então, portanto, os tempos de repetição dos passes estão dentro deste diapasão, 4, 6 ou 10 semanas. Tem o livre-arbítrio, né? Isso. Então, uma pessoa que decide. Como que é o comportamento dessa pessoa que está em tratamento? Como é que vocês orientam que ela deve se comportar no seu dia a dia, na sua residência, com seus familiares, no trabalho, na convivência fora da casa? Elisângela, toda doença não é ao acaso. E Deus, o Deus Todo-Poderoso que nos socorre sempre, não é aquele que julga e penaliza. O Deus é misericordioso. Então as nossas dores, os nossos sofrimentos, nunca é uma ação punitiva. Tudo o que nos ocorre, o que nos acontece pelo caminho, é um efeito das nossas causas de outrora ou desta vida mesmo. Me refiro a vidas passadas, pela reencarnação, nós devemos reparar os erros do passado para buscar a elevação intelectual e a elevação moral. Em tese é isso. Porém, chegando aqui, nós não nos lembramos desses comprometimentos que tivemos com a nossa reforma íntima. Então, cada qual, ao pesquisar, deve ser convencido pela razão e pela emoção. Há um confronto direto entre o seu discernimento, que vai recebendo as informações e vai comparando com o que somos capazes de entender. E na medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, lapidamos o discernimento para compreender a elevação moral. E desta forma, a gente vai compreendendo que os erros e as dores de hoje, os obstáculos que estão em nossos caminhos, foram criados por nós próprios. E pela misericórdia do Pai Criador, nos é dado a oportunidade de, em reparando os erros do passado, por boas atitudes, por mansuetude, por paz, por justiça, por amor, nós vamos construindo novos seres em nós próprios, sendo assim premiados para poder receber do alto, do mundo espiritual, o auxílio que precisamos para deixarmos de sofrer. E a água fluidificada, qual que é a importância dela? Nossa, é profundo isso. Eu não sei se você, Elisângela, já ouviu falar em Masaru Emoto. Masaru Emoto é, na verdade, um cientista que pesquisou a água em alguns estados físicos da água, e chegou à seguinte conclusão, e resumidamente para nós entendermos, mas está na internet sobre água fluidificada, sobre o trabalho de Masaru Emoto. Ele congelou a água de diversas fontes de diversos países, e o congelamento em um passo muito rápido.
e um dispositivo que cortava essa água congelada em lamelas muito fininhas e submetia essas lamelas ao microscópio eletrônico. E fotografou essas moléculas de água. E a molécula da água, da mesma fonte, quando submetida a uma música clássica de Bach, de Beethoven, né? Quando fotografada essa molécula, ela apresentava uma figura maravilhosa, com brilho, com cores, com uma simetria, o lado direito exatamente ao lado esquerdo, uma coisa linda. Quando esta mesma água submetida a uma música de heavy metal, por exemplo, um rock pesado, ela era disforme, apagada, com mucos áuricos, sem simetria entre os seus lados esquerdo e direito, completamente diferente. As moléculas da água, então, são suscetíveis a bons pensamentos, a palavras, a músicas. Que músicas são sons, sons são diapasões energéticos, e esta água, da mesma fonte, tem comportamentos diferentes. Masaru Emoto finaliza a sua apresentação, uma das suas apresentações, dizendo: se a água que vocês estão vendo fotografadas, as suas moléculas, sofre essa interferência, o que acontece com a água do corpo humano, que somos formados com mais de 70% de água, quando submetida aos teus sentimentos e aos teus pensamentos de, ó Deus, isso não vai dar certo, tudo eu. Nós interferimos nessas moléculas que, pela sua disformidade, pela sua falta de energia aparente, as fotos nos revelam isso, pode ocorrer o que em nosso organismo? Esse desequilíbrio, o que pode nos fazer? Seria aí a origem da doença? Fica a pergunta. Podemos buscar a nossa cura, é isso, né? Sem dúvida. Que bom. E para finalizar aqui, lembrando, né, que em 2002, a USP, Universidade de São Paulo, e a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, fez uma pesquisa sobre o passe, que o passe realmente é importante para curar. Essa pesquisa foi feita em 2009 e recomeçou agora em 2013. E também lembrando que na Bíblia, Marcos capítulo 5, versículo 23, Jesus, ao chegar em uma determinada cidade, é recebido por um pai desesperado que sua filha está doente, e ele peça que Jesus imponha as mãos para curá-la, né? Agradeço pela entrevista e eu quero te perguntar: a espiritualidade e a ciência podem andar de mão dadas? Excelente. Respondendo diretamente, claro que sim. A USP, a nossa Universidade de São Paulo, no curso de medicina, existe uma cadeira de medicina e espiritualidade. Então, a espiritualidade está dentro da formação dos médicos atuais, para você ver como tem que caminhar junto. A AME, a Associação Médico Espírita, que tem a doutora Marlene Nobre como presidente, e vários outros diretores, como Sérgio Felipe de Oliveira, como Décio Landoli Júnior, promovem o Medinesp, que é anual, ou bianual, acho que é bianual, que são encontros de médicos, 5.000, 6.000 médicos, que discutem a espiritualidade como forma de cura das causas das nossas doenças, e os médicos tradicionais dos efeitos das nossas doenças. A verdade é que ambos, medicina tradicional e medicina espiritual, hão de caminhar juntas para ter efeito. Lembrando que você também já deu palestra na USP, palestras espíritas, né? Já foi convidado muitas vezes. Na Unifesp. Desculpa, na Unifesp, né? Aliás, foi uma grata surpresa, porque isso era feito lá no 10º andar, e quando nós entramos dentro dos trabalhos de Samaritano, que envolve o perispírito, dividindo o perispírito nos 7 corpos sutis, e cada corpo é um padrão de vibração que envolve a nossa razão, a nossa emoção, os médicos entravam e sentavam no corredor, porque estava já lotado, não era tão grande assim, mas com roupas ainda dos centros cirúrgicos, devido, creio eu, claro, ao interesse que se houve em relação a perispírito e as curas sucessivas, porque as nossas doenças não acontecem primeiro no corpo material. Quando adoecemos, é certo que a causa dessas doenças ocorreram primeiro no corpo perispirítico, o corpo que dá forma ao nosso espírito. E essas chagas, esses desequilíbrios,
dessas energias nos órgãos perispiríticos é que refletem e emanados para os órgãos materiais é que ocorre o desequilíbrio nas suas reproduções, nas suas funções, ocasionando assim as doenças. É um assunto muito profundo, mas muito bom de se discutir, porque hoje a ciência já mostra que é isto mesmo que ocorre. Tem diversos trabalhos disso, é muito bacana. Aliás, perispírito é um tema interessante para a gente debater numa próxima entrevista. José Roberto, agradeço pela sua entrevista, agradeço pela oportunidade de estar conosco aqui na TV Web Luz. Aproveite para falar um pouquinho do seu trabalho na Casa Ismael. Eu é que agradeço, porque a oportunidade de falar com tantas pessoas que certamente assistem por interesse, né, desses trabalhos da espiritualidade, eu fico muito satisfeito e agradeço a você a oportunidade. Bem, o meu trabalho é de um trabalhador normal, como instrumento da doutrina. Me identifiquei muito com os trabalhos de cura, de cirurgias espirituais, porque é muito sério isso e não nos diz nenhuma qualificação, porque somos apenas instrumentos dessa intermediação entre a ação espiritual, através da inspiração, através da intuição, da preparação muito antes do atos do passe, para que a gente se sinta intuído daquelas energias e ao impor as nossas mãos nesses assistidos e ao sentir que estamos misturando os nossos espaços áuricos e as energias vibracionais que lá estão e debelando-as e introduzindo novas energias por orações, a gente vai sentindo a profundidade que é isso. O trabalho na Casa Espírita Ismael, no Centro Espírita Ismael, é de grande profundidade de estudo, de amor e pura intenção de servir aqueles que têm mais necessidade. Obrigada, José Roberto Eu Godoy. Encerramos mais uma entrevista da TV Web Luz e voltaremos com uma próxima edição. Até logo. Até logo.